Quando o Sputnik foi lançado em 4 de outubro, na noite de 4 de outubro de 1957, a União Soviética simplesmente conseguiu espantar o mundo, principalmente os Estados Unidos, a superpotência rival da União Soviética no contexto da Guerra Fria. O lançamento do Sputnik conseguiu mostrar o prestígio soviético e, mais do que isso, mostrou que a União Soviética estava passos à frente, tecnologicamente e militarmente, eu já vou explicar porquê, à frente da superpotência rival. Imagina que os Estados Unidos naquela época estavam disputando influência no mundo, influência global, geopolítica, e verem que a União Soviética, que era vista ali com os russos atrasados, consegue enfim lançar um satélite, inclusive à frente dos Estados Unidos. Isso provocou várias reações. A principal delas era o temor. Sim, os Estados Unidos se sentiram aterrorizados pelo lançamento do Sputnik, porque conseguiam ver de tempos em tempos o Sputnik passando sobre o território americano. Além dessa grande preocupação com segurança, houve também uma certa paranoia, no sentido de que o Sputnik, que nada era mais do que uma esfera com 2 pares de antenas e que propagava um sinal de bip, 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 que era captado pelos radioamadores na Terra. E muitos americanos imaginavam que esse sinal propagado pelo Sputnik era, na verdade, uma espécie de um código secreto. Então daí dá para imaginar o contexto em que a sociedade internacional, que as pessoas também, por conseguinte, estavam, e tinha essa grande dicotomia entre Estados Unidos e União Soviética. Mas não sejamos aqui ingênuos. Na verdade, não foi, o professor José Monserrat afirma que não foi propriamente o Sputnik que causou medo nos Estados Unidos, mas sim o veículo lançador do Sputnik. Porque veja bem, um satélite, para ser lançado, ele precisa de, até o presente estágio da tecnologia, o satélite precisa de um foguete para ir à órbita. Só que esse foguete, ele tem uma finalidade dupla. Ele tanto pode ser utilizado para levar um satélite à órbita terrestre, quanto pode ser utilizado para portar ogivas nucleares, para portar bombas nucleares. E ao mesmo tempo que que era o foguete que levou o Sputnik à órbita, ao mesmo tempo que ele poderia estar levando um satélite, ele poderia também portar uma bomba que em poucos minutos poderia atingir o território americano. Então, o grande terror ali por trás do lançamento do Sputnik, na verdade, não era por causa do satélite, mas sim por causa do veículo lançador, que na verdade era nada mais, nada menos do que o primeiro míssil balístico intercontinental, o primeiro ICBM, que era o R-7 Semyorka, que agora poderia, como eu disse, levar uma bomba de um lugar, no caso da União Soviética, a qualquer outro lugar do mundo em poucos minutos. Então, você visualiza aí que os Estados Unidos não estavam só um passo atrás em termos tecnológicos, né, no lançamento de satélites, mas também estavam militarmente vulneráveis ao poderio soviético. E aí, o que aconteceu foi que os Estados Unidos tentaram responder ao logro soviético, e ainda em 1957 tentaram lançar o Vanguard TV-3, que foi a primeira tentativa de resposta norte-americana. Só que o que aconteceu? Na tentativa de lançar o TV-3, o Vanguard TV-3, o veículo lançador levantou poucos centímetros do chão e cabum, explodiu. Aí você pensa,
A União Soviética conseguiu lançar o primeiro satélite antes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentam dar uma resposta, mas fracassam miseravelmente com o foguete explodindo ainda em plataforma, na Launchpad, na plataforma de lançamento. E mais um fator a ser acrescentado nisso aí é que menos de um mês depois do lançamento do Sputnik 1, a União Soviética lança logo o Sputnik 2. Não dá nem tempo dos Estados Unidos se recuperarem, não dá nem tempo dos Estados Unidos respirarem e logo lançam o Sputnik 2, ainda mais ousado porque levava um ser vivo à órbita terrestre, que foi a cadela Laika, né, tão conhecida, e teve um fim tão trágico, mas conseguiu. Imagine naquela época em que apenas um satélite tinha sido lançado e logo depois lançar um ser vivo no espaço. Então você consegue situar, olhando todas essas informações, olhando todos esses acontecimentos, você consegue situar que a União Soviética estava de fato passos à frente ali na exploração espacial comparada aos Estados Unidos.